Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 610 Desabafo. Undine Scoundrel balançou seu cajado, atirando uma torrente de feitiços. Muitas coisas poderiam mudar no período de algumas semanas. Undine Scoundrel se beneficiou grandemente desde que se juntou com Blade Light, Smoke Stab e os outros. Ele estava mais composto em PVP. Seu ritmo era ótimo e estável. Ainda mais que, a qualidade de seu equipamento era muito melhor do que antes. Os dois haviam melhorado desde a última partida. Entretanto, era visível que o progresso de Undine Scoundrel havia superado e muito o de Shadow. Gale Step. Shadow agilmente esquivou da torrente bolas de fogo e se fechou em Undine Scoundrel. Sua adaga piscou com uma luz fria. Undine Scoundrel recuou. Keen Sense. Com sua consciência aumentada, ele rapidamente descobriu a posição de Shadow e balançou seu cajado. Ice Spike. Rumble, rumble, rumble. Incontáveis espinhos de gelo surgiram no chão próximo aos pés de Shadow. Eles estavam perto de o transformar em queijo suíço. Shadow não tratou de demorar muito e logo pulou para fora do caminho do gelo. Mas antes mesmo de seus pés tocarem no chão, mais espinhos de gelo surgiram no chão onde ele estava quase pousando. Que velocidade de lançamento incrível! Sem nenhuma maneira de esquivar, Shadow rapidamente esmagou um pergaminho de resistência ao gelo. Ele já havia usado todas as suas habilidades para escapar dos ataques anteriores. Então o ladrão se encontrou em um dilema estranho. PFFT, PFFT, PFFT. Sangue voou para todo lugar quando Shadow foi espetado, seu corpo coberto em uma camada grossa de gelo. Sua velocidade de movimento foi grandemente reduzida. Porra, que dano alto de congelamento. Mesmo o pergaminho de resistência ao gelo não pôde ajudar. Amaldiçoou Shadow internamente. Antes que Shadow tivesse uma chance para reagir, bolas de fogo começaram a cair do céu. Não havia nenhum lugar para se esconder dentro de um raio de 10 metros. Aquele inferno ceifou o que restou de sua vida enquanto ele colapsava no chão. Droga, isso não é apenas exagero. Ele realmente precisava usar magia, é? Nos momentos finais da partida, Undine Scoundrel poderia apenas finalizar Shadow com uma Flame Burst. Entretanto, ele não mostrou misericórdia e lançou um feitiço ao em vez disso. As chamas gradualmente diminuíram, revelando o corpo carbonizado de Shadow. Logo depois, Natural Fiend e Lastboy também finalizaram suas partidas. Ambos conquistaram uma vitória esmagadora. Individualmente, vocês não são nada além de lixo. Vocês ficam se gabando de como quase conseguiram assassinar nosso chefe. Bom, agora se vejam em um espelho. Ele nem mesmo invocou seu dragão dourado ou usou qualquer habilidade avançada. E mesmo assim vocês não conseguiram fazer nada a ele, provocou Natural Fiend. A pessoa que Natural Fiend mais respeitava era Nian. Os 5 principais da Bloodfiends não tiveram sucesso em seu assassinato. Mas ainda assim eles arrogantemente pegaram o nome de Nian para aumentarem a própria reputação. Ele naturalmente não segurou suas palavras. Quem vocês acham que são? Não fiquem se achando apenas porque ganharam uma partida. As palavras de Natural Fiends enfureceram Dark, Ardente, Shadow, Night e Seal. Eles se revezaram subindo no palco. Entretanto, todos eles foram derrotados por Undine Scoundrel, Natural Fiend e Lastboy. Os 3 se mantiveram vitoriosos, permitindo que os espectadores testemunhassem o que eram habilidades de verdade. Os jogadores da Azure Wind Team estavam com seus espíritos elevados. Eles aplaudiram estrondosamente. Undine Scoundrel é imbatível. Natural Fiend é invencível. Lastboy é incomparável. O clamor chocou toda a arena. Era completamente esmagador. Os jogadores da Bloodfiends baixaram suas cabeças em desânimo, como um galo derrotado. Dark, Ardente, e os outros tremiam de raiva. Entretanto, era verdade que eles não eram tão habilidosos como Undine Scoundrel, Natural Fiend ou Lastboy. Esse tipo de lacuna não poderia ser preenchida. Os jogadores das Kickers United sentiram que haviam recuperado a sua honra. Nian observava Undine Scoundrel, Natural Fiend e Lastboy com um sorriso em seu rosto. Esses caras, eles melhoraram muito mais do que eu esperava, disse Nian. Ele estava surpreso pelo progresso deles. Isso é porque eles são todos pessoas talentosas. Mesmo com uma pequena ajuda, eles irão crescer aos trancos e barrancos. Sorriu Xie Yao. É verdade, assentiu Nian. Ele sinceramente concordou com as palavras de Xie Yao. A As Kickers United era única. Com tantos experts reunidos, eles poderiam facilmente aprender uns com os outros. Eles cresciam muito mais rápidos do que aqueles eremitas que se recusavam a interagir com os outros. Os olhos dos estudantes da Academia Militar Superior esbugalharam em choque. Eles inicialmente acreditavam que Undine Scoundrel, Natural Fiend e Lastboy estavam apenas grosseiramente a par dos 5 principais da Bloodfiends no máximo. Eles nunca imaginaram que a diferença de habilidade seria tão grande. Após 5 partidas seguidas, Dark, Ardente, e os outros 3 falharam em vencer uma única vez. Eu acho que a Bloodfiends não era grande coisa depois de tudo, disse um jogador. Eles estavam se achando muito. Eles ficavam se gabando de como eles são elites. Eles finalmente foram colocados em seu devido lugar. Apenas pense nisso. Sun, King of the World, One Strike Vow, Apeless Frog, Tyrannical, quase todos os ladrões no topo estão nas Kickers United.
Eles são realmente experts. Bloodfendes não é nada além de lixo. Após serem completamente derrotados pela Azuri Windchime, o véu misterioso em torno da Bloodfendes foi lentamente disperso. Todo mundo finalmente se deu conta que eles não eram nada além de jogadores de segunda classe. Undine Scoundrel, Last Boy e Natural Fiend entenderam que os jogadores da Bloodfendes eram relativamente talentosos. Mas lhes faltava orientação. Dark, Ardente e os outros ainda não compreendiam os verdadeiros mistérios do PVP. Se eles continuassem prosseguindo por si só de maneira atrapalhada, levaria pelo menos alguns anos, ou talvez ainda mais para alcançá-los. Dark, Ardente e os outros cerraram os punhos, com suas unhas cravando fundo na carne. Seus olhos estavam vermelhos, assim um profundo senso de impotência brotava em seus corações. Em duelos 1 contra 1. Eles não eram páreos para Undine Scoundrel e os outros. Azuri Windchime. Você se atrevem a lutar contra a gente em uma batalha de times? Dark cerrou os dentes, apontando sua adaga para o grupo de Undine Scoundrel. HMPH, por que não nos atreveríamos? Cai dentro, vamos brincar com vocês até o final? Gritou Undine Scoundrel. Ele tinha confiança absoluta nas habilidades de seu grupo. Ele não tinha o menor medo do desafio da Bloodfendes. Nesse momento, Fang Ruji e Qin Ren estavam observando de perto. Eles nunca esperavam que a Bloodfendes perdessem tão miseravelmente para a Azuri Windchime. Eles tinham um conhecimento profundo da força de Dark, Ardente e os outros. De acordo com os rumores, dentre as numerosas elites das Kickers United, Undine Scoundrel, Natural Fiend e Last Boy estavam classificados em algum lugar no meio. Se esse era o caso, quão forte eram os que estavam classificados no topo? Apenas como ele reuniu tantos jogadores fortes juntos, Qin Ren fez uma cara feia. Ele estava com uma inveja profunda de Nian.